Saudações, pessoal. A gente está aqui mais um encontro para falar sobre psicologia, falar sobre comportamento, falar sobre sociedade, falar um pouco também sobre o cotidiano e tentar trazer à luz as ideias filosóficas e o pensamento e a análise psicológica e do comportamento para um entendimento mais claro. A gente teve uma conversa anterior, foi a respeito do tema do livro do Edio Júnior. Ele está aqui de novo e a gente vai aprofundar mais um pouco sobre a ideia de como avaliar o pensamento e tentar desconstruir os elementos que geram o comportamento. O Edio Júnior, ele é formado em filosofia. É dada, né, para que a gente consiga explicar um pouco, ampliar um pouco, aprender também, né, todo o processo. Você já fez uma apresentação boa sobre a minha pessoa, meu trabalho e tal, e a gente tem já alguns vídeos já no canal, né, do Sociedade das Fêmeas, que já pode ser acessado, né, quando você estiver lá, assistir os vídeos e tal, não esqueça de se inscrever, né, e dar o like lá na nossa programação. Boa, bem lembrado. E também compartilhar e dar like. Comentar também é muito bem-vindo. Então, quem quiser também fazer perguntas nos comentários dos vídeos, essas perguntas podem se tornar o tema das nossas próximas conversas. Hoje, eu pensei na gente falar sobre uma coisa que ela faz parte de uma energia sutil da sociedade, que você já falou muito sobre isso nos anos que a gente vem conversando, e tem até uma expressão muito engraçada que tu criou para isso, e eu sempre vejo essas pessoas por aí, que é o fiscal social. O fiscal social ou fiscal da sociedade é o falso moralista que usa de valores que ele não segue para julgar todas as pessoas e ficar criando ideias que só promovem mais problemas no meio em que ela vive. Basicamente, a gente entende que dentro do senso comum, dentro daquilo que permeia a ideia de sociedade, existe algo que é a moralidade, que nem sempre compartilha dos princípios da ética. Então, a gente não está falando sobre ética, a gente está falando sobre a moralidade. E é justamente a superfície da moralidade que é extremamente combatida pelo pensamento de Nietzsche, que a gente vai falar hoje. Por que eu estou trazendo esse ponto específico da moralidade criticada por Nietzsche? Porque a moralidade criticada por Nietzsche parte de um pressuposto da ideologia massificada do cristianismo, que se expande dentro de todas essas outras vertentes e ideologias que se baseiam na Bíblia. Não vamos criticar a religião de forma alguma, e muito menos a espiritualidade. A gente vai fazer uma análise, uma abordagem em cima do moralismo que se fundamenta em religião. Então, como algumas pessoas cometem abusos, e esses abusos são abusos sociais e abusos também que interferem no processo e no trâmite jurídico da sociedade. Então, a gente fala sobre a aplicação de leis que são baseadas em falso moralismo, e como esses fiscais da sociedade interferem no livre-arbítrio das pessoas em geral, e do indivíduo também, como uma parte desse pacto social como um todo. Então, existe uma forma de que o senso comum e essa falsa moralidade regem o comportamento de todas as pessoas na superfície, mas ao mesmo tempo elas privam o indivíduo da sua liberdade, sendo que essa liberdade é garantida por lei, mas essa própria lei é corrompida pelo falso moralismo. Vamos trazer o caso. Deu para entender, né? Tô acompanhando.
Vamos ver Beleza. onde você vai chegar hoje. Pronto. Hoje nós vamos ser polêmicos. A questão é a seguinte. Eu tenho um amigo, ele é advogado, e ele mora numa cidade no Rio de Janeiro. Não vamos também trazer muito detalhe para não acabar alguém puxando a ficha e descobrindo a história exatamente como está acontecendo lá e causar uma interferência no processo. Mas o que acontece é o seguinte, é uma cidade que tem uma base ideológica muito agora também, trazendo tempo, lugar e circunstância, fundamentado por causa da política, num falso moralismo, num nacionalismo e numa concepção muito autoritária de sociedade. Então, todo mundo acha que é uma ideia de força e uma justiça moral sobre a liberdade das pessoas. Acontece o seguinte, um casal de baixa renda, miseráveis, uma mulher com problemas psicológicos e dependência química e alcoólica, que para sobreviver cata lixo para fazer reciclagem, então ela cata material na rua para fazer reciclagem. Durante esse processo diário, ela é constantemente humilhada e ela passa por situações que são inimagináveis. O marido dela também é uma pessoa que não tem muitas condições mentais mesmo, sociais principalmente, também não tem condições de manter a própria vida e ele sobrevive da mesma maneira, mas ele largou as drogas, ele largou o álcool e ele tenta cuidar dela. Nesse processo da vida deles, ela engravidou e teve uma criança. E por algum tipo de mérito espiritual ou configuração genética, é uma criança muito bonita. E todas as pessoas ao redor passaram a ter muita compaixão por essa família, porque a criança era uma criança muito muito bonita, muito bem afeiçoada, muito talvez com uma energia muito grande também de chamar a atenção, né? Então essas pessoas aconselharam o pai a ir numa igreja que ajuda as famílias com alimentação. E aí ele foi lá e falou com o representante dessa igreja e um determinado dia 2 mulheres foram lá levar uma cesta básica na casa dele. Encontraram a mulher drogada, a esposa dele, dentro de casa e viram a criança e se afeiçoaram pela criança e começaram a visitar a casa frequentemente, levando comida para lá. E um determinado dia apareceu uma outra pessoa, um casal, e o casal disse que queria ajudar muito eles e que queria dar o que fosse necessário para a criança. Se aproximaram do cara e começaram a negociar com ele saídas com a criança. Levar a criança para passear, levar a criança para passar o final de semana com eles na casa da praia, levar a criança para a fazenda, levar a criança para o acampamento da igreja. E um determinado dia o cara fala que precisa de uma autorização do pai para poder sair do estado com a criança, para um evento da igreja. E o cara assina um documento. E nesse documento ele está passando a guarda da criança para o casal, sem saber. Interessante. E os caras levam a criança embora, velho. E aí esse pai, depois de algum tempo sem a criança voltar para casa, vai buscar satisfação. E aí ele diz que o pessoal da igreja fala, ó,
a sua filha foi adotada e você não vai poder fazer nada a respeito porque você assinou a adoção. E se você entrar na justiça, a gente ganha porque a sua esposa não tem condições de criar ela. E aí eles fotografaram dentro da casa a mulher drogada, fizeram filmagens, pegaram essa mulher caída na rua com a criança pedindo esmola. Então, se criaram todo um arcabouço moral para levar a criança embora. Esse pai vai, encontra esse advogado, que aí é essa pessoa que eu conheço, é o advogado, e o advogado pega a causa e ele entra nesse dilema, que é o dilema entre uma família que poderia ser bem estruturada ideologicamente, a família que adotou a criança, muito bem intencionada, inclusive, pode ser, não tirando o mérito algum da boa intenção do que eles estavam fazendo, mas cometeram um ato ilícito juridicamente, porque não foi uma adoção dentro do trâmite legal. Nenhuma parte do processo foi clara durante o acontecimento, tá ligado? Eles estavam encobertos pela segurança que a instituição religiosa deu para eles de entrarem lá e pegarem a criança. E o casal, que é completamente desamparado, no sentido social, psicológico e existencial mesmo, e que de alguma maneira o Estado deveria intervir e dar algum suporte, nem que fosse levando a criança para a tutela do Estado e dando educação para ela. Tá com a família que praticamente sequestrou, levou a criança embora. A outra mulher tá tendo acompanhamento psicológico agora nesses lugares de desintoxicação. E o cara está fazendo uma qualificação pelo município para ver se consegue arranjar trabalho de jardineiro, dessas coisas. Mas a questão é, como que a gente pode fazer um tipo de juízo de valor seguindo realmente princípios que possam ser avaliados como os mais corretos, não incorrendo no erro do falso moralismo de acreditar que uma coisa é a mais certa a ser feita. No caso, uma intervenção desse tipo sendo algo apropriado. Diz aí. Gaura, eu, assim, ouvindo a sua descrição, né, que ela foi bem detalhada, né, inclusive, e eu imagino que você deva ter alguma linha que você desejaria seguir ou pensar em cima disso aí, mas ficou bem amplo, entendeu? Então, eu estou aqui o seguinte, que de repente tem lá um casal, né, nessas condições que você descreveu tão detalhadamente, tão bem, e a vida deles não faz sentido nenhum, não fazia sentido nenhum, de certa forma. Um entregue ao álcool, outros abandonados, ambos abandonados pelo Estado, que deveria estar mais presente e se preocupar muito com a sua população. Aí eu quero destacar na sua narrativa, né, pontuar, no caso, né, a criança. A criança vai e nasce, né? Poxa, quantas crianças nascem, né, todos os dias, né? Qual foi o ponto de maior relevância que fez com que essa criança ou eles fossem olhado, observado, né? A beleza, o destaque da criança em si, né? A beleza da criança. Então, eu poderia só pontuar aí o seguinte, que como uma criança faz a diferença, né? Então, depois de todo esse processo, houve realmente uma mudança significativa na vida dos pais.
em todos os sentidos, tanto na questão da proteção, tanto na questão da assistência, tanto na questão também do ser abraçado pela sociedade, a mulher, né, a esposa, que, segundo você falou agora no final, procurou alguma coisa, algum tipo de tratamento nessas clínicas, né, de recuperação, e o marido, como você comentou também, automaticamente ele já está dando um direcionamento à vida. Quer dizer, de alguma forma, a criança, e esse caso, essa sua narrativa aí do caso, fez com que o casal se despertasse para a vida. Se despertasse para a vida e observasse que estava errado tudo e que eles deveriam consertar. E o fato deles ainda estar, segundo você falou também, buscando, né, uma solução jurídica para o caso, né, significa que tomou outro viés a vida deles. Então, pegou significação. Eu me lembro muito, quando eu falo desse, e percebo, observo esse caso que você contou, desses filmes enlatados, norte-americano, né, que tá tudo feliz, tudo maravilhoso, né, ou tem filmes que tá tudo ruim, o marido está separado, e aí o filho está distante, a mulher não quer mais ele, aí acontece uma catástrofe, né, que eles se focalizam na catástrofe, e quando eles se focalizam na catástrofe, o que acontece? Eles se unem, e no final dá tudo bem, dá tudo certo, né? Então, é o que a gente pegaria, mais ou menos, dentro da psicanálise, como bode expiatório, né? Tem uma coisa dessa, né? E essa coisa do filho bode expiatório, né? Então, o bode expiatório é o quê? É aquela criança perturbada, aquela criança bagunceira, aquela criança agitada, aquela criança que entrou para os vícios, para as drogas e tal, para poder atrair a atenção dos pais. Porque os pais brigam muito e a criança, até determinada idade, ela entende que ela é responsável pelos pais estarem brigando e pelos pais estarem se separando. Então, o que acontece? Aí ela faz a vida dela o inferno, né, para que todo o foco da discussão deles lá passe a ficar para cima deles. Então, aí ele se sacrifica em prol da unidade do casal. É mais ou menos parecido com esse filme, um filme da HQ aí que apareceu, o Doutor Estranho, não sei se foi, que eles assumiu a culpa, né, de toda a humanidade e tal, foi para outro planeta e tal, para a humanidade permanecesse junta. Então, a sua narrativa parece muito com isso daí. Sim, sim, interessante essa comparação que tu fez, né? Não é nem uma comparação, é uma citação mesmo, né? O fato da criança bode expiatório. Eu não tinha olhado por essa perspectiva, eu estava olhando pela perspectiva do contexto, né? Não da perspectiva da evolução pessoal da família que aconteceu a partir do trauma. Essa também é uma perspectiva muito interessante, né? Que deu significado, como tu falou, à existência deles, que talvez até aquele momento não tivesse tanto significado. Isso realmente é um fator positivo de se analisar dentro de um contexto tão pesado, né? Tão caótico. Porque tão caótico, tão pesado e que traz um elemento que é institucionalmente reconhecido pela sociedade como um agente positivo, que é a igreja. E aí a gente tem que entender como as instituições elas acabam sendo pervertidas por interesses pessoais. Então é como se a gente tivesse uma determinada marca e aquela marca desse um status para a gente poder cometer atos que seriam limpos ou purificados pela marca que a gente carrega. O que eu estava tentando também pontuar é a questão justamente desse papel, desse órgão, dessa instituição que alternativamente ao Estado, que deveria Isso. ser o papel do Estado, alternativamente ao Estado foi dar suporte àquela família, mas
acabou causando um processo extremamente traumático que pela lei, é um tipo de sequestro. Exatamente. Beleza? Aí eu vou trazer um outro caso de uma maneira mais resumida para não ficar tanto tempo dentro de narrativa. A gente tem o caso da Flor de Lis, que é uma pastora que tinha uma instituição para crianças. Ela pessoalmente adotou dezenas dessas crianças e hoje ela está presa porque ela foi condenada de uma série de acusações sobre abuso de menores, prostituição dessas crianças que ela adotou com outros pastores, líderes religiosos e políticos. Nossa. Então ela atendia a um público. Ela já era uma pessoa do meio político, ela já era vereadora, e aí depois eu acho que ela virou deputada, e é isso mesmo, ela era vereadora e depois ela virou deputada, porque a base dela era a igreja, porque ela tinha um projeto social com as crianças. Então ela saiu de um núcleo que era um núcleo da igreja, onde ela já fornecia crianças para prostituição com os pastores, e os pastores orientaram ela a entrar na política. Ela vira vereadora, passa a oferecer essas crianças para os vereadores também. Depois ela vira deputada e entra no hall dos deputados e da bancada evangélica. Ela casa com um desses filhos que ela adota. O cara também vira um político e ela arma com outros filhos para matar o marido. E ela finalmente é condenada pelo assassinato. E por causa do assassinato é que se descobrem as histórias de abuso das crianças. Porque ela também pegava essas crianças na comunidade e adotava para proteger essas crianças. Então a gente está vendo aqui uma metodologia sendo aplicada. E uma metodologia. De certa forma, Gora, a gente vê muito que esse hábito, né, essa forma, esse formato, ele está muito presente na sociedade. Eu estava em Goiás, se não me engano, uns anos atrás, e lá tinha uma senhora que pegava as crianças da comunidade, as meninas, para ser prostituída por caminhoneiros. Teve um escândalo muito grande e tal. A gente vê uma outra coisa também, parecido com isso, em outra escala, são os pais e mães de rua. Né? São moradores de rua que estão ali sem ter o que fazer, ferrado e tal da vida. Aí as crianças que vão vindo para a rua, ele vai dar banho, limpa, dá comida e tal, isso aqui, para fazer pequenos roubos e tal. Aí o grande escala tem um outro caso, que é aquele caso Epstein, né? Que lá da Inglaterra e tal, daquelas que pegava crianças, adolescentes e tal, para sair com pessoas e personalidades da alta sociedade. Então, é o modus operandi, né, que é comum até que se pega um, né? Aí esse um, novamente, vira o bode expiatório, mas é uma pequena representação do hábito, dos maus hábitos, né? E já que você está focando bem dentro do aspecto das instituições e religiosidade, principalmente, é interessante notar, né, que a sociedade é isso aí, né, mais ou menos isso aí, esses micros, né, que tem muitas pessoas e muitos grupos que fazem e têm esses hábitos. Então, a minha questão mesmo é em como a ideia dessa perversão e sadismo consegue
está dentro de algo que deveria combater esses aspectos, através de um princípio elevado, transcendental, de valores que são além dos valores da sociedade. Então, como é que essa contaminação ela consegue se manifestar de uma maneira tão explícita? Porque uma coisa, como tu falou, é o caso Epstein. Outra coisa é o caso do herdeiro das Casas Bahia. Por quê? Porque são pessoas poderosas, são pessoas que têm muito poder financeiro. E através do poder financeiro deles, eles pessoalmente criam um cartel para alimentar o sadismo que eles já carregam dentro deles. Então a gente tem esse caso do Samuel Klein. Samuel Klein, ele criou uma rede de prostituição de menores para abastecer ele exclusivamente. E isso durou muitos anos. O pai dele era um abusador também, que foi processado em várias instâncias e nunca foi preso. Então a gente vê que existe dentro da sociedade esse lugar em que, através do poder, acontece o abuso. E a gente já está acostumado com isso. Em diferentes viés de sociedade, a gente tem a presença constante do abuso de poder, em que qualquer pessoa que ache que tem qualquer tipo de poder acha que está impune a fazer qualquer tipo de abuso ou cometer qualquer tipo de excesso. A questão é, justamente as instituições que se levantam contra esse tipo de abuso, teoricamente, seriam as instituições espirituais, religiosas, que fazem trabalho social. E aí a gente vê justamente essas instituições cometendo sistematicamente o abuso. E aí, você que é o psicanalista e entende da linguagem subjetiva, de como o inconsciente ele se expressa, você vai ver o caso agora para tentar criar o último elo de conexão, trazendo um fato muito mais próximo, é a Damares e as narrativas e a linguagem extremamente pesada e que expressa situações que a imaginação de muitas pessoas não conseguiria alcançar. Então ela narra essas ideias sádicas de abusos, porque ela narra a própria história dela como uma pessoa que sofreu abuso. E aí a questão é como essa narrativa dela, tão focada no quanto ela tem um trabalho social de impedir os abusos que ela não consegue provar que realmente aconteceram, mas a gente sabe que acontece, mas a gente sabe que eles acontecem dentro da instituição também. Então ela trabalha num dos maiores polos no Brasil de prostituição infantil, que é a Ilha de Marajó. Ela tem um trabalho social dentro da Ilha de Marajó, só que dentro desse trabalho social que ela tem, existem vários processos de sequestro de crianças indígenas que foram levadas para a instituição, foram... Aí é onde a gente entra com a própria narrativa usada ao contrário, né? Foram doutrinadas, essas crianças foram doutrinadas para aceitar uma cultura que não era a delas e foram adotadas por famílias dessa igreja. Então, elas foram tiradas das tribos, levadas para a igreja, educadas dentro dessa igreja e adotadas por famílias dessa igreja. E ela fala que esse é o trabalho social dela. Por quê? Aí ela faz toda uma narrativa que a gente não precisa repetir aqui, que daria muito bem para fazer filmes de terror, Bote fé. de exploração sexual infantil, assim, coisas que não são legais mesmo de serem repetidas para não... E muito menos dentro de uma igreja, né?
Então, na frente de famílias, na frente de crianças. Então, a maioria das pessoas que estavam ali não tinham ideia que o tipo de coisa que ela estava narrando pudesse acontecer. E ela estava narrando como uma coisa cotidiana que é feita com todas as crianças. Então, assim, é uma frequência, é um estado de consciência em que a realidade que ela enxerga está ali, e eu não sei o quanto ela é responsável por essa realidade que ela narra. Então, aonde a gente consegue entender os graus de perversão do inconsciente se manifestando, porque a gente pode aceitar que ela realmente sofreu um trauma, mas por que a reverberação desse trauma não gera uma cura? Por que ela continua gerando mais trauma? É bem trágico, né, tudo, né? De certa Bem forma, é trágico. bem trágico. E é bem triste também. E você vê o perigo, né? O perigo que causa a desatenção em relação aos menores, aos filhos, né? Nas escolas, nos clubes de futebol. Você não comentou aí, mas eu vou só fazer uma linhazinha aqui, que é a questão das crianças entregues aos padres, aos pastores. Então, a gente tem um leque aí de possibilidades de que poderia ser uma coisa boa, né? E é determinado, em muitos casos, coisa boa, e, por outro lado, pode ser uma coisa trágica, que pode estragar e destruir toda a vida de uma criança. Agora, sim, Gora, a gente pode pensar que essa, assim, na questão da identificação, tá? Quando a pessoa tem um trauma, né? Ela adquiriu um trauma ou fizeram um trauma com ela, né? Aí ela absorveu aquilo ali. A tendência, assim, que seria natural, deveria ser um trabalho de recuperação e o vencer o trauma, né? Eu falo agora de forma bem geral, bem geral mesmo. Aí, então, o que acontece normalmente, né? A pessoa, ela não consegue se desvincular do trauma, normalmente, a pessoa não consegue se desvincular do trauma, e aí ela cria em volta dela um ambiente onde ela possa exercer, né, aquelas debilidades, né, vou colocar dessa forma, dela, e facilitar com que aquela coisa aconteça de novo. Né? Lembra que a gente conversou a semana passada sobre essa coisa da repetição? Sim, então, veja, de repente tem ali um cara que vai, de repente agora ele está com 19, 20, 30 anos de idade, ele vai cuidar de um time infantil. Pronto, time de futebol infantil. Então lá ele vai se cercar de um monte de crianças, né, de adolescentes e tal, com sonhos, com aspirações e tal, isso, aquilo. Ele está ali, né? Aí então, se os pais chegam e abandonam e deixam que aquele bem, que poderá ser um bem, de alguma forma, em algum momento, pode acontecer uma podreira naquela situação, naquele local. Da mesma sorte, numa igreja, da mesma sorte, tanto faz católica como cristã, no caso, né? Cristã Sim. Não, evangélica, né? Chamada, né? Como também a gente nunca sabe o que está na cabeça do outro. Tipo aqui, eu trabalhei durante 3 anos no fórum aqui, trabalho voluntário, aqui da cidade. Então, eu atendia casos de família, que eu fiz conciliação e mediação e conciliação aqui na cidade, da escola de magistratura. Toda vez que eu ia intermediar lá como conciliador, no caso, né, algumas vezes a gente era colocado para conversar com as crianças no local específico, numa sala pequena, com jogos e tal, para tentar descobrir alguma coisa de abuso, coisa que normalmente poderia ter acontecido. Aí o que acontece? Eu sempre, quando eu ia atender uma criança,
eu chamava o responsável, deixava a porta entreaberta, né? E aí a criança sabia que a pessoa está lá, e a pessoa que está lá, ela poderia abrir a porta no momento que ela quisesse, né? Ela não estaria vendo a conversa e tal, mas ela poderia, então, é uma medida de segurança, né, que você tem que tomar em relação por causa dessa maldade, né, que a gente vê na sociedade. É necessário, sim, que você faça, que esses líderes façam, que essas organizações, essas instituições façam, né, para preservar a imagem da criança, para preservar a possibilidade de uma maldade que pode ser montada ali ficticiamente falando, né, para prejudicar a situação, prejudicar o trabalho que você está desenvolvendo. Não é errado você desenvolver um trabalho paralelo ao Estado, né, que possa ser útil, né, para ajudar, né, campinho de Sim. futebol e tal. Não é errado isso daí. É até louvável, porque são pessoas assim que a gente está precisando para melhorar, para ajudar, para amenizar um pouco da dor. Né? Você contou aí uns 2 casos aí, você imagina a dor, né, daquele casal, daquela criança, você imagina a dor da sociedade por causa de todas essas. Aí, então, de forma geral, né, os pervertidos que a gente vê na sociedade, que a gente até às vezes não vê na sociedade, eles estão aí. E eles estão exatamente no ambiente, né, de facilidade para causar a perversão deles, para praticar a perversão deles. Então, aos líderes, aos pais, às famílias, né, às comunidades, né, fiquem atentos em relação a, né, para evitar com que essa coisa se descambe. Porque são inúmeros os casos que a gente vê de bruxaria, que a gente vê de maldade, a gente vê de gente ruim, a gente vê de organizações e instituições que preparam para o abuso. Então, uma situação ela pode ser boa e, ao mesmo tempo, ela pode ser muito ruim, né? E, de todo jeito, a gente não pode tentar penalizar, né? A gente não pode penalizar. A gente tem que olhar, observar, apoiar, né? E fiscalizar, principalmente fiscalizar. E depois denunciar caso aconteça alguma coisa desse tipo, para que aquele ambiente, né, possa realmente ser um ambiente de crescimento e de compensação por, infelizmente, em muitos dos casos, um Estado ausente. Evitar que aconteça, né? É melhor evitar que aconteça do que remediar. Então, para Exatamente. evitar que aconteça, tem que estar olhando, tem que estar junto, tem que entender, tem que tipo procurar sempre ver tudo o que está acontecendo com a criança, né? E tu trouxe realmente exemplos muito interessantes assim, que tá vindo muito casos agora de escândalos de abuso dentro dos esportes. Então, muitos treinadores que trabalham com crianças e adolescentes, casos de abuso e casos de suicídio desses jovens. Então, a grande questão aqui, né, já que a gente está falando sobre comportamento, é que a pessoa que sofre esse abuso, ela, de certa forma, está marcada pelo resto da vida. E isso gera determinados tipos de gatilhos, de marcadores emocionais nela, que vão gerar comportamentos que vão dificultar o próprio desenvolvimento emocional dela. E isso em diferentes esferas, e principalmente quando ela for buscar o relacionamento pessoal afetivo dela. Então, a gente tem aí muitos casos de jovens, adolescentes cometendo suicídio, porque quando elas entram na ativação da maturidade sexual delas e entram no relacionamento, os gatilhos do abuso que ela sofreu voltam, elas entram em processo psicótico, depressivo, elas podem entrar dentro de processos de dependência química e muitas estão vindo a cometer o suicídio por causa disso. Eu estou trazendo isso também agora porque
Dentro do meu trabalho também, eu tenho encontrado muitas pessoas que sofreram abusos e que não conseguem ainda lidar com as respostas emocionais que continuam vindo dos relacionamentos que elas continuam tendo. Porque também tem um mecanismo dentro do inconsciente que vai fazer com que, de alguma maneira, o abusador, a ideia do abusador, ela se repita nos relacionamentos que ela vai ter ao longo da vida. Então, isso é um fator que muitas vezes a pessoa só consegue tratar com um apoio psicológico adequado durante muito tempo de tratamento, mas que muitas vezes o parceiro da pessoa não consegue lidar com aquilo e acaba gerando cada vez mais dificuldade para a pessoa. Eu sei que esse tema é bem complicado, mas é só para deixar um alerta de que também, né, todas as pessoas que chegarem e ouvirem a gente até agora, que tiverem sofrido algum tipo de abuso, que sofrerem por causa disso, procurem ajuda. Porque isso não é uma brincadeira, né? A gente não pode achar que depressão é uma brincadeira, que trauma é uma brincadeira, que tudo isso é mimimi e a pessoa está se vitimizando. Não é nada disso, é muito sério. Então a gente tem que preservar a vida e preservar a saúde mental. E a saúde mental é a cura de todos esses fragmentos, de todos esses traumas, de todas essas marcas profundas dentro das nossas emoções, né? É muito importante que isso venha à tona. Não que precise tornar público que sofreu um abuso, vá resolver o problema, mas procurar ajuda. Não é a justiça que vai resolver, porque nada vai fazer voltar atrás e corrigir algo que já aconteceu. Mas a pessoa realmente pode tentar melhorar bastante a qualidade de vida dela com a ajuda apropriada. Tô É isso. ligado. Tô ligado que, de certa forma, infelizmente, né, os dias vão passando, o tecido social vai sendo esgarçado, né? E as pessoas vão vivendo muito próximo, né, da pele, da carne, né? Atrás de busca do prazer, em cima das drogas, do álcool, deterioração, né? Normalmente que é o que vem acontecendo. E aí, de repente, quando vê fragilidade, parece que ele sente o cheiro da fragilidade. E aí, esses grupos, né, que você comentou agora e tal, que a gente está conversando sobre, que já estão armados, já esperando aquela coisa. Então, o pai de rua, né, ele já está esperando, que ele sabe que a deterioração da família está acontecendo e a qualquer momento vai aparecer uma criança nova lá na rua. Aí ele chega, prepara, arruma, ajeita e tal, isso, aquilo, para se dar bem, né? O cara lá da igreja e tal, desses grupos, né, que tem essa perversidade, eles também vão atrás do filhão deles e tal. E quando eles captam, pegam isso aí, eles fazem todos os esquemas para fazer. Aí tem a prostituição feminina também, né? A venda de órgãos. Tem uma série de ambientes, né, que são tenebrosos, né, que a gente tem na nossa sociedade. Então, a vigilância, né, se a gente, sem contar ainda a pedofilia, né, porque a pedofilia também é um outro caso gravíssimo, né, e a pedofilia não está no vizinho que está fazendo isso, no cara estranho, não, está dentro de casa, a pedofilia. Né, tá ali no irmão mais velho, tá ali no tio, tá ali no pai, tá no avô e tal, que de repente quando você abre os olhos, a coisa já aconteceu. Então, como você falou, a evitação é primordial, né? O tratamento depois é muito complexo, é muito doloroso e dá um desgaste muito grande em cima do indivíduo e da própria sociedade, né? Por causa desse tipo de comportamento. Quisera, né, que pessoas de consciência, de mente saudável, não sei se você pode colocar dessa forma, passasse a um processo maior de observação. E tem que tomar muito cuidado para não fazer juízo de valor, para não fazer acusações falsas em cima, porque também isso aí
atrapalha, porque você não gosta de alguém, você faz uma acusação, e essa acusação pode acabar com a vida da pessoa do outro lado, como no caso, muitas vezes, não estou falando que são todos os casos, da violência doméstica. A violência doméstica em cima dos idosos, a violência doméstica em cima das crianças, a violência doméstica em cima das mulheres e até a violência doméstica em cima dos maridos, né? Que é mais raro de acontecer, mas acontece, né? Então, de certa Acontece forma, também. acontece. De certa forma, Gaura, a gente vê que não tem nenhum ambiente, né, que você chegue e possa falar assim, não, ali eu boto minha mão no fogo. Não tem. Né? Você tem que tomar cuidado, né? Por quê? Melhor não queimar os dedos, né? Porque a todo momento, a qualquer momento, você pode se chocar, né? E quando você quer se desincumbe, desincumbe o nome, né? As palavras. Da sua obrigação, da obrigação da família, ou quando o Estado se sai, né, da obrigação dele, omite da obrigação dele, do cuidado, quando os pais, né, abandonam os filhos, ou numa igreja, ou num clubinho de futebol, ou, sabe, não, você tem que acompanhar, fique próximo, fique assistindo, sente um momento, converse com as crianças no final do dia. Então é mais ou menos o seguinte, eu que até queria colocar um assunto que eu achei engraçado e interessante também, a quantidade de crianças com TDAH, né? Aí eu fiquei pensando, muitos dos casos são falsos, né, as falsas avaliações que levam para poder vender medicamentos, indústria farmacêutica. Outros casos realmente acontecem. Aí eu estava pensando nesses dias, agora, dos jogos eletrônicos, dos desenhos animados, do contato constante com o celular, com as variedades. Então, o adulto, ele tem várias conexões sinápticas, né? Que ele consegue absorver uma informação e outra. Uma criança em desenvolvimento, ela ainda está muito fragilizada. É muita informação que ela vem recebendo. Então, essas múltiplas informações, na cabeça nossa, é normal, a gente sabe, não, mas na cabeça da criança não, é um outro mundo, é um outro universo, né? Então, às vezes ela estressa muito. Aí ela tem contato hoje, contato amanhã, contato depois da manhã. Quando ela chega a uma idade de 5, 6, 7 anos, ela já está ligadona, já está estressada, já está elétrica, né? Às vezes você não percebe na hora que ela vai dormir, né? Então, o que acontece? Você tem que regular os equipamentos eletrônicos, você tem que regular a quantidade de tempo que ela vai passar na televisão, com os equipamentos e tal. Você vai passar 2 horas no dia, você fica à vontade aqui nesse negócio. Depois você pega tudo, recolhe e guarda em cima do lugar que ela não tem acesso de jeito nenhum. Deixa eu fazer a ligação para a gente não sair da linha. Então veja, Beleza. pais. Eles recebem também as informações na escola, na igreja, na comunidade. Então, esse momento que elas não vão estar em conexão com os equipamentos eletrônicos, você chega e senta, fica lá trocando ideia, conversando, brincando e tal, e vai tentando arrancar informações, né? Isso aí vai ajudar a elas mesmas, as crianças, a organizar a cabeça delas. E aí, logicamente, elas vão estar mais aliviadas, vão dormir mais tranquila, relaxa bem para o próximo dia. Fala. Sim. Esse tema dá uma outra conversa, porque ele gera uma amplitude de diálogo muito interessante, que a gente vai ver aí justamente comportamento dos pais e a vida dos pais para poder ter um relacionamento com as crianças. A gente vai trazer aí também um fenômeno que é circunstancial, que foi a pandemia. E aí, durante a pandemia, houve uma hipernotificação de TDAH nas crianças. Por quê? Porque os pais passaram a conviver com os filhos.
e eles nunca tinham tido convivência com os filhos antes. Então, isso perturbou os pais e eles levaram as crianças para um atendimento. E aí, o diagnóstico foi: eles têm transtorno de hiperatividade. Sendo que os pais nunca tinham tido contato com os filhos. A hiperatividade era a felicidade do filho em estar em contato com os pais o dia inteiro. Isso foi diagnosticado como uma doença. E aí as crianças foram medicadas com tranquilizantes. A gente vai entrar nesse tema no outro momento, porque, paralelo à hipernotificação de TDAH nas crianças, a gente tem uma real notificação de um crescimento absurdo, exponencial, do espectro autista. Isso, tenho E visto isso, também, sim, bastante. isso é realmente uma coisa muito significativa do ponto de vista da sociedade, porque é um indicador de uma falha sistêmica do ponto de vista psicológico e social. Então, essas crianças são frutos de um problema biológico, neurológico e comportamental, porque elas não conseguem alcançar o que foi determinado como um padrão de maturidade cerebral e comportamental, cognitivo, social, de comunicação. E a gente está vendo todo o espectro autista, que vai de coisinhas que a gente acha muito bonitinho, que é aquela criancinha quietinha e extremamente inteligente, a crianças que têm surtos psicóticos, que têm ataques convulsivos por causa de descontrole emocional. E todo esse espectro está se alastrando dentro da sociedade, e a previsão otimista é que vai acontecer um surto muito próximo ao surto da época do Freud, que foi diagnosticado como a histeria das mulheres. Então, a gente está entrando dentro de mais um ponto de ruptura do pensamento, da forma de pensamento e entendimento da própria mente e do comportamento social. Mas a gente pode deixar isso para uma próxima conversa, porque é um tema que vai ampliar muito as referências, assim, e eu acho muito mais interessante, inclusive, esse tema. Só para a gente fechar, porque o tema de hoje foi trauma, e um trauma que é causado por uma falsa moralidade, porque a sociedade que a gente vive encobre e protege os abusadores, sejam eles em qual escala for, desde uma instituição religiosa, de uma instituição social, a uma instituição esportiva, a uma instituição de poder, ou mesmo aos gestores da sociedade, os juristas e os políticos. Todas as camadas da sociedade são coniventes com o abuso e sistematizaram para que não aconteça uma punição efetiva contra os abusadores. O que a gente precisa pensar a respeito disso é como chegar e trazer isso claramente para as pessoas não permitirem que o abuso aconteça próximo a elas. Como a gente pode fazer para que a gente mesmo não caia na falha de cometer um abuso, nem que seja psicológico, porque todos os tipos de discriminação causam abuso na outra pessoa também. Uma discriminação de gênero, de raça, de nível social, intelectual, tudo isso vai gerar algum tipo de abuso na outra pessoa. Então, entendendo que a compaixão é uma natureza extremamente elevada, como você coloca que a gente pode desenvolver esse sentimento de compaixão baseado numa forma filosófica e psicologicamente saudável de viver? Bom, agora a gente vê o seguinte, que só o fato da gente estar conversando sobre isso aqui agora já é uma forma de ajuda, de apoio, né? Você conversar sobre o assunto. Como eu falei agora, a priori,
você tem que sentar, regula os horários dele, do seu filho, diariamente em cima dos equipamentos eletrônicos, senta com ele, lê alguma coisa, pega um livro, aqueles livros antigos, né, que a gente vira a folha, né, lê com eles ali, saia para passear, né, vai para uma praça, senta, vê eles brincando, senta com eles para brincar também, sabe? Então, tudo isso daí o apoio necessário que a criança precisa, né? Que você tenha o espaço que você tem para poder descobrir alguma informação, alguma coisa ali que vai ajudar com que você descubra, você perceba alguma coisa errada que possa estar acontecendo naquele local. Então, a criança, né, ela está sob nossos cuidados, né? A sociedade, ela é um local perigoso, né? Principalmente nessa época que a gente está vivendo, é um lugar muito perigoso. Você não pode permitir, não pode deixar a coisa solta, né? Saia, faça o cercadinho direitinho e se concentra para fazer o trabalho de apoio. E esse trabalho de apoio, você pode ter certeza que é um trabalho que vai surtir efeitos, porque se você evita que uma coisa aconteça, você evita que aquela pessoa que possa ser fragilizada ou possa ser abusada tenha atrasos de vida. Tá ok? Beleza. Foi muito, muito importante e interessante a conversa de hoje. A gente até extrapolou um pouquinho do tempo, mas a gente sabe que quem quiser assistir o vídeo até o final vai aproveitar até o final. Eu queria também trazer de volta que assinem o canal para receber notificações dos próximos vídeos, deem like e façam comentários também. O Manu pode fazer as considerações, o Tá ok. Manuel Edio Júnior pode fazer as considerações Já finais. fiz, já, tá ótimo já, tá bom. Beleza, então quem Foi quiser legal, né? procurar... Vamos para Beleza, o próximo programa, né? é isso, falou.